de Deus. É este que ele quer destruir. Durante anos, eu enfrentei uma batalha espiritual para que Deus salvasse a minha irmã, Senete, tirasse ela da Umbanda e libertasse. Eu vou dizer para os irmãos, meia dúzia de centros de Umbanda foram fechados na Vila da Penha e também lá do outro lado, em Niterói. Por quê? Porque todas as vezes que alguém dizia para mim, Senete está em outro centro, e agora vão raspar a cabeça dela, eu digo, não vai. Não vai raspar a cabeça dela. Não vai. Porque eu estou aqui para batalhar, em nome de Jesus. E quando eu sabia, eu reuni um grupo de irmãs. Jejum e oração é a arma do cristão. Aleluia. E nós começávamos a orar e jejuar. De repente acontecia um troço qualquer naquele centro, e fechava o centro e não raspava a cabeça. Glória a Jesus. Não foi uma vez, não foi duas, não foi três, não foi 4, 5, 6 ou talvez até 7. Na última vez, Satanás levou ela para Niterói, para um lugar bem longe. Mas alguém me ligou de lá e disse, sua irmã está num centro brabo aqui, e disseram que dessa vez vai sair a Iansã, que é prometida há tantos anos na raspagem da cabeça dela, porque arranjaram uma porção de pessoas ricas, cada um vai dar 7 tipos de animal diferente, para fazer a festa e raspar a cabeça dela. Eu digo, não vai. Ai, não vai. Não vai. Eu entro nessa batalha, em nome de Jesus. Mas eu já estava envergonhada de toda vez juntar um grupo de irmãs para orar. E dessa vez eu peguei só 3. Comigo 4. Estava morando em Vicente de Carvalho. Tinha voltado de São Paulo. Aleluia. Meus irmãos, fizemos 7 dias seguidos de jejum e oração. No 7º dia, pela manhã, nós entregamos o jejum. Ao meio-dia, cantamos, oramos, louvamos, adoramos ao Senhor. E eu preparei um pequeno almoço para nós 4 ali, as 4 irmãs. E tudo bem. Saí, fui para a igreja, voltei. Esse aqui estava bem pequenino. Dei janta para eles, botei eles para dormir. E fui lavar a louça, fui cuidar da casa. Que a mulher, mãe, dona de casa, adianta o serviço quando os filhos dormem. Quando eles dormem é que a gente consegue adiantar o serviço. E meu marido foi deitar também e dormiu. Quando eu terminei tudo, tomei meu banho, botei a minha camisola e fui para a cama. Diga, Satanás, não é o leão. Ele gostaria de ser, mas não é. Aleluia, porque ele não é. Batalha espiritual é coisa séria. Quando eu deitei, orei e deitei, que eu comecei a adormecer, eu vi o leão. Aquele que se faz de leão. E ele veio com as garras afiadas sobre mim. Mas eu não sabia, eu pus uma camisola, mas eu estava vestida com uma roupa de couro. E as unhas dele vinham no couro e faziam... Mas não entrava. E eu comecei a clamar ao Senhor e levantei. Quando eu disse, o Senhor te repreenda, Satanás, ele saiu, sumiu do quarto. Eu já tinha passado alguns minutos na batalha, e a minha roupa estava molhada no corpo. Marido dormindo, os filhos dormindo. Voltei para o banheiro, tomei outro banho, troquei outra camisola. Voltei para a cama. Ele me atacou a 2ª vez, feito um leão. E veio. Outra vez, eu me vi protegida com uma couraça de justiça. E ele não me tocou. Então, o que eu fiz? Eu levantei e fui para a sala. E comecei a orar. Primeiro levantada, depois ajoelhada. E peguei a minha Bíblia. E segurei assim. Me recostei no sofá. Com a Bíblia aqui assim. Recitando os salmos da Bíblia. E quando eu estava recitando os salmos, eu estava cansada, eu fui adormecendo. Quando eu comecei a adormecer, ele voltou, 3º ataque na mesma noite. E quando ele voltou, outra vez como leão,
Eu pulei do sofá e levantei e disse: o Senhor te repreenda. Ele deu um pulo para trás e transformou-se num homem. Se materializou. Um homem de cor negra. Não era um homem feio. Deixa eu dizer isso para vocês. Muito bem afilado e bonito. Trazia uns negócios amarrados aqui nos 2 braços. E um cordão. Olhei para ele, estava com uma camiseta. E como se ele praticasse esporte. Todo empolado. Um short. Até aqui. E quando eu olhei para ele e perguntei para ele: quem é você? De onde você vem? O que você faz aqui? Eu perguntei para ele. Ele olhando para mim, ele começou a contar uma história e disse o seguinte: eu sou da África, eu tenho morada em Portugal e resido no Brasil. Olha só, África, Portugal, Brasil. Brasil foi descoberto por portugueses e trouxe a cultura africana para o Brasil. Com ele a feitiçaria e tudo mais. E ele começou a me contar uma história. Olha só, eu faço filhos. E você se intrometeu no meu caminho. Eu tenho várias tribos. E através das minhas tribos, eu faço filhos. E você já se meteu 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. E você não desiste de atravessar o meu caminho. Mas é uma questão de honra para mim fazer uma filha especial. Ele falou para mim, eu estou entendendo tudo. Ele está contando a história e eu estou entendendo. E outra vez você atravessou o meu caminho. Aleluia. Diga, batalha espiritual. É coisa séria. E ele virou e ainda disse para mim assim: mas eu tenho meios. E há muito tempo eu sou pago para fazer isso aqui, ó. Para jogar isso aqui por você. Ele fez assim com a mão, ó. Eu não conhecia Búzios. Ele jogou aquilo no chão da minha sala. Quando ele jogou aquilo no chão, eu senti uma batida aqui, como se eu tivesse levado uma pancada de uma cachoeira. Bateu, pum. Eu disse: o Senhor te repreenda. Ele deu um pulo para trás. Quando ele deu um pulo para trás, ele voltou e disse: eu tenho outros meios para conseguir o que eu quero. Quando ele disse: eu tenho outros meios, ele se deitou no chão despido inteiramente, pronto para sexo. Eu disse: é a pombagira. Está aí, que opera no homossexualismo, no adultério, no pecado do sexo. E quando eu vi aquilo, eu disse: é essa que tem pego a minha irmã. Eu disse: mas eu te repreendo em nome de Jesus. Eu te repreendo. E eu precisava de ajuda espiritual naquela batalha. E eu começava na minha mente dizer o seguinte, veja bem, porque eu vou falar sobre o ataque na mente. Eu começava na minha mente dizer: Senhor, desperta alguém para me ajudar espiritualmente agora. Alguém que ore por mim, alguém que me ajude espiritualmente. Eu estou me sentindo sozinha, a batalha está travada, cara a cara com Satanás. Aí eu comecei a ter uma visão da igreja. E eu via o coral da igreja, ali na Honório Picalho, eu via o coral em cima, na galeria. E eu via o ministério da igreja, eu via o círculo de oração. E parecia que ele estava vendo o que eu estava vendo. Porque ele virou para mim e disse assim: você quer que eles te ajudem? Como é que você quer que eles te ajudem? Eles têm medo de mim. E muitos deles não estão preparados. Está com pecado oculto. Aquilo, irmãos, foi como se jogasse um balde de água na minha fé.
naquela hora. Na minha mente eu disse: Senhor, tem misericórdia de mim. Aí eu escutei a voz do Espírito Santo dizer: não dá crédito a ele. Ele é mentiroso. Mentiroso desde o princípio. Ele nunca se firmou na verdade. Aí a minha fé foi renovada. Quando eu ouvi a voz do Senhor, minha fé foi renovada. Quando a minha fé foi renovada, meus irmãos, aleluia! Eu fui levantada daquele lugar. É como se tivesse um muro. 2 varões me deram a mão e me colocaram em cima daquele muro. Eu não vi mais o demônio que estava ali. Eu passei a ver o universo, o mundo. E o Senhor começou a me mostrar como é que Satanás entrava nas igrejas. E como ele entrava, trazendo confusão na mente, deturpando as mensagens, fazendo as pessoas caírem em tentação. E eu via como se fosse uma igreja que tomasse o mundo inteiro. Eu estava como se fosse nos ares e uma congregação universal com todos os povos, línguas, tribos e nações reunidos. E o Senhor começou a me mostrar. E de repente, o Senhor também começou a me usar. Aleluia. Como eu estava falando aqui, quando Deus me levou para ver aquela grande congregação universal, aleluia, Deus também me deu uma palavra, e mostrou como é que o diabo entra sutilmente no meio da igreja. Deus não chamou você para ser joio, mas para ser trigo. Deus não te chamou para ser treva, mas para ser luz. Deus não te chamou para você ser um sal insípido, que não tem valor para ser pisado, mas te chamou para ser um sal que tenha saúde e condição de temperar uma panela, de temperar o mundo, de temperar este mundo que está insonso. E Deus me mostrou aquela congregação. E de repente, o Senhor começou a me usar, aleluia, e dizer: o justo, ainda que caia, não ficará prostrado. 7 vezes cairá o justo, e o Senhor o levantará. E o Senhor ainda me deu mais. Ainda que seu pecado seja como escarlate, se tornarão branco como a neve, porque o sangue de Jesus Cristo purifica de todo pecado. Deus mandou que eu falasse para aquela congregação espiritual que eu estava vendo nos ares. E o Senhor mandou que eu dissesse ainda mais: vindo o inimigo como uma corrente de água, o Senhor levantará contra ele a sua bandeira, e ele fugirá. Ainda que ele venha por um caminho furioso, por 7 caminhos ele fugirá, porque o Senhor está contigo. Ele não te deixará, ele não te desamparará, aleluia. E à medida que eu fui pregando para aquela congregação, Deus me deu um hino espiritual em línguas estranhas. E eu comecei a cantar em mistério. E quando eu comecei a cantar em mistério, eu voltei a ver aquele homem material, aquele demônio materializado na minha sala. E ele se levantou. E ele olhou para mim e disse o seguinte: eu conheço todos os idiomas, mas esse eu não conheço. Quando você é batizado com o Espírito Santo, você fala a língua dos anjos. O idioma que Satanás não pode interpretar. Porque se você está orando em mistério, ele não pode interceptar a língua estranha que o Senhor te deu. Aleluia. Ele disse: esse idioma eu não conheço. E com esse amor, que amor? O amor pelo qual eu jejuei pela minha irmã, entrei em batalha espiritual por ela. O amor pelo qual Deus me mostrou o mundo. E eu pregando para todos os povos, línguas, tribos e nações. O amor que nos leva a deixar nossa casa, deixar filho, deixar marido, deixar tudo, irmãos, para levar a mensagem adiante.
a favor das almas perdidas, porque batalha espiritual é coisa séria. Não se vence de qualquer maneira. Nós temos que estar revestido das armaduras que estão em Efésios capítulo 6. Nós temos que estar preparados para esta batalha. E naquela hora, quando ele disse para mim que com este amor ele não podia, o Espírito Santo me disse: repreende-o para que saia da tua casa. Ele não tem que ficar na nossa casa. A nossa casa é morada do Espírito Santo. Aleluia! Eu olhei para ele e eu disse: eu te repreendo em nome de Jesus. Você já está derrotado. Está derrotado. Sai em nome de Jesus. Ele explodiu na minha sala como se fosse uma bomba. E deu o maior cheiro de enxofre. Meu marido acordou e veio para a sala e disse: que cheiro é esse? E que barulho foi esse? Uma bomba dentro de casa? Eu disse: me dá a mão. Vamos agradecer a Deus pela vitória. Nesse dia, lá no centro, saiu a maior confusão de briga entre os demônios. E a minha irmã não raspou a cabeça. E alguém chegou para ela e disse: se você raspar a cabeça, você morre aqui. Sabe o que Deus fez? Me deu a incumbência de acompanhar ela até o fim, até a sepultura. Os macumbeiros vieram quando ela estava para ser enterrada. O Senhor disse: não deixa. Eu não deixei. Eu sentei ao lado do caixão. Quando botou dentro do carro, eu entrei dentro do carro. Quando chegou na sepultura para sepultar, eu fiquei do lado da cova. Você não vai tocar, Satanás? Veio aquela turma de mulheres vestidas de branco, de tudo aquilo. Quando olhavam para mim, eu parecia um fantasma ou um anjo, eu não sei. Eles não conseguiam chegar. E mandavam outras pessoas levar as flores. Quando as flores chegavam, o Senhor me dava discernimento. Essa aqui pode colocar, essa daqui não. Essa aqui foi de macumba. Tira fora, eu vai botando do lado. Põe do lado. Por quê? Põe do lado. O Senhor estava revelando. Porque batalha espiritual é coisa séria.